A mitologia hindu, sem dúvidas, é uma das mais complexas e sinistras do mundo. Repleta de criaturas e deuses com formas medonhas e assustadoras, como demônios possuindo mais de 30 braços. Entre tantas bizarrices como essa, existe uma espécie de deus ou subcategoria chamada de Asura, o que só de tentar imaginar em nossa compreensão moderna do mundo nos causa mais dúvidas do que respostas. Os Asuras são espíritos encontrados na cosmologia budista e hindu. Eles geralmente são retratados como sedentos de poder e vigorosos. Mesmo os melhores Asura podem ser imprevisíveis e propensos a mudanças de humor, o que os torna amigos arriscados e inimigos perigosos. Eles às vezes são classificados como demônios e têm uma aparência que combina. Sua pele é vermelha escura ou verde azulada e seu cabelo é preto como tinta. 4 a 6 braços brotam de seus corpos, assim como 3 cabeças com rostos apontando em direções opostas. Eles se vestem com roupas finas, saias de seda com faixas e franjas douradas, faixas de ouro em torno de seus braços. Embora sejam mais poderosos que os humanos, os Asuras são os menos poderosos e menos nobres das divindades. Sua baixa classificação significa que eles têm inveja dos outros deuses e, ao mesmo tempo, facilmente insultados se não forem elogiados pelos poderes que possuem. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Acima de tudo, os Asuras são temperamentais e imprevisíveis. Por exemplo, quando Sakra, um tipo de entidade hindu, se tornou governante da Terra, o Asura celebrou sua ascensão ao poder bebendo grandes quantidades de bebidas fortes. Enquanto eles estavam bêbados, Sakra ordenou que fossem removidos de sua presença, e quando o Asura ficou sóbrio, eles ficaram tão ofendidos que declararam guerra contra o novo governante. Ainda assim, os Asura não são de todo ruins. Por um lado, eles experimentam o prazer tão profundamente quanto as emoções negativas, o que os torna amantes altamente românticos e amigos divertidos. Muitos Asura também colocaram suas emoções apaixonadas na religião, tornando-se praticamente leais e até sacerdotes. Eles fazem sacrifícios, realizam rituais de limpeza, constroem templos e fazem peregrinações sagradas com grande entusiasmo. Os hindus dividiram os Asura em 2 grupos, os bons, os Adityas, e os maus, os Danavas. Os textos hindus também explicam que um Asura que pratica boas ações pode alcançar o próximo nível entre os deuses, transformando-se em um Asura Deva. Por causa de suas emoções voláteis, os budistas consideram o Asura um dos 4 nascimentos infelizes, o que significa que reencarnar como um Asura é tão ruim quanto reencarnar como um animal. Como deuses altamente individualistas, os poderes dos Asuras são quase tão imprevisíveis quanto suas emoções. Eles são conhecidos por realizar milagres maravilhosos, bem como travar batalhas desagradáveis. Eles podem voar, mudar de forma, lançar feitiços e encantos, transformar animais selvagens em escravos e muito mais. Asura mulheres, conhecidas como Asuri, são especialmente famosas pelos encantos que podem fazer com as plantas. Uma lenda explica que as Asuri criaram uma planta que curava a lepra, outra que criaram poderosas poções do amor com ervas. Os Asuras possuem diversas lendas na mitologia hindu. Entre elas, algumas se destacam como Andaka, Brahmasura e Vritra. Andaka. Certa manhã, Shiva, o deus criador hindu, estava meditando no topo de uma montanha. Sua esposa Parvati estava de bom humor. Então ela rastejou atrás de Shiva e cobriu os olhos dele com a mão. Imediatamente a escuridão caiu sobre o mundo, e a mão de Parvati começou a suar com a intensidade do olhar de Shiva. Seu suor caiu na montanha e um menino cego saltou da terra. Parvati ficou horrorizada com o menino, mas Shiva insistiu que a criança era filho deles e deveria ser mantida viva. Eles chamaram a criança de Andaka. Os dias se passaram e Parvati chorou pela criança horrível que ela havia gerado. Então, um rei demônio se aproximou de Shiva e implorou por um filho, já que ele não tinha nenhum. Shiva ficou satisfeito com a humildade do demônio e deu Andaka para ele criar como seu. Consequentemente, Andaka aprendeu todos os caminhos dos demônios e, quando seu pai adotivo morreu, herdou seu reino. Mas a herança não foi tranquila.
Os parentes de sangue do rei demônio rejeitaram Andaka, dizendo que ele não era um verdadeiro membro da família, e o levaram para uma floresta profunda fora de seu reino. Na escuridão sombria desta floresta, Andaka lutou para encontrar uma maneira de recuperar seu reino. Por fim, ele decidiu que pediria ajuda ao deus Brahma. Ele jejuou por muitos dias e noites, mas Brahma ainda estava distante. Por fim, Andaka foi levado ao desespero e, na escuridão da floresta, começou a cortar seus próprios braços e pernas, implorando a Brahma que o notasse. Brahma apareceu para olhar para o sangrento Andaka e ele ficou satisfeito com sua devoção. Ele decidiu conceder 2 presentes a Andaka. O primeiro presente foi algo que Andaka desejou por toda a sua vida. Ele pediu que sua cegueira fosse curada para que ele pudesse enxergar. Isso foi feito. E Brahma pôde ver as árvores verdes que ele conhecia apenas pelo toque das folhas esvoaçantes. Pôde ver os pássaros brilhantes que ele conhecia apenas por suas canções. Ele ficou muito feliz. Se esse milagre foi possível, todo o resto também deve ser possível. Então ele pediu invencibilidade a Brahma. Brahma negou o pedido, dizendo a Andaka que todas as coisas que nascem devem morrer. No entanto, ele permitiria que Andaka escolhesse a condição de sua morte. Então o jovem rei declarou que só morreria se desejasse uma mulher que tivesse sido como uma mãe para ele. Brahma concedeu isso. Andaka passou os anos seguintes recuperando seu reino, conquistando as terras vizinhas e parte dos céus e enriquecendo. Seu nome tornou-se conhecido e temido em todo o mundo, pois ele não havia esquecido as lições que o rei demônio lhe ensinou. Por fim, ele se gabou para seu ministro de que seu sucesso era completo. Ninguém poderia igualar sua força, sua majestade, suas riquezas. No entanto, o tal ministro refutou, dizendo que ele não tinha uma bela mulher como esposa. Logo depois, Andaka cavalgava por seu reino com seu exército. Ele chegou a uma bela montanha e decidiu descansar lá, enviando alguns de seus generais para patrulhar os inimigos. Quando os generais voltaram, eles tinham uma história estranha para contar. Encontraram um velho eremita meditando em uma caverna e ao lado dele estava uma mulher deslumbrante. Andaka ordenou que trouxessem a mulher até ele, mas o eremita se recusou a deixá-la ir. Quando os generais relataram isso a Andaka, ele ficou furioso e decidiu lutar contra o próprio eremita. Ele esperava uma vitória fácil, mas para sua surpresa, foi recebido por um exército que não poderia derrotar. A luta durou 500 anos, com outros deuses se unindo para apoiar o eremita. O tempo todo Andaka pensou que iria vencer, afinal ele era invencível. O que ele não sabia era que a bela mulher que ele estava lutando tanto para reivindicar seria a morte dele. Ela era sua própria mãe, Parvati. Por fim, o eremita, Shiva e Andaka se enfrentaram na batalha. Shiva conseguiu esfaquear Andaka muitas vezes com seu tridente, mas onde quer que o sangue do rei caísse, novas cópias dele surgiam. Shiva ordenou que seu servo bebesse o sangue antes que caísse, e dessa forma, ele finalmente conseguiu matar Andaka e terminar a guerra secular. Bhasmasura. Bhasmasura era um fanático religioso incrivelmente devotado ao grande Shiva. Depois de anos adorando Shiva, Bhasmasura decidiu que queria encontrar o deus e pedir um presente a ele. Ele realizou uma longa penitência, passando fome e sendo chicoteado por seus servos, até que Shiva ficou satisfeito e desceu dos céus para ouvir seu apelo. Bhasmasura ficou maravilhado com a presença de Shiva, mas não esqueceu o presente que desejava. Ele pediu um poder especial. Sempre que colocasse a mão na cabeça de alguém, essa pessoa queimaria. Por mais incomum que fosse, Shiva concedeu a seu fiel seguidor esse pedido. Mas a troca deu uma guinada rápida para o pior, quando Parvati apareceu para fazer uma pergunta a seu marido, Shiva. Instantaneamente, Bhasmasura foi consumido pelo desejo por Parvati. Ele decidiu colocar seu novo poder à prova, tentando queimar Shiva, para que ele pudesse reivindicar Parvati para si mesmo. Shiva se esquivou bem a tempo, mas Bhasmasura continuou perseguindo. Eventualmente, Shiva conseguiu correr para Vishnu, e os dois deuses bolaram um plano para derrotar Bhasmasura. Quando Bhasmasura o alcançou, ele foi encontrado por uma linda mulher, uma beleza tão sensual que ele esqueceu tudo sobre Parvati. Ele pediu a linda mulher em casamento e ela disse sim, mas apenas se ele pudesse copiar seus movimentos exatos em uma dança. Ela balançou os quadris e Bhasmasura balançou os dele. Ela entrelaçou as mãos e Bhasmasura fez o mesmo. Depois de vários minutos de dança hipnótica, ela colocou a mão sobre a mão. Sem hesitar um segundo, Bhasmasura fez o mesmo e queimou até ficar crocante.
Então a Bela se transformou de volta em Vishnu. Shiva saiu de seu esconderijo. Vritra era o governante do mal Asura. Enquanto estava na Terra, ele assumiu a forma de um enorme dragão e impediu que grandes rios fluíssem. Sua presença causou secas, sofrimento e morte em toda a Índia, até que foi morto pelo herói Indra com um raio feito pelos deuses. Em sua forma mais antiga, a palavra Asura era um título, como o Senhor, que poderia ser usado para descrever qualquer pessoa nobre, de reis a sacerdotes e deuses. Mais tarde, Asura evoluiu para significar qualquer ser divino, bom ou mal, ordeiro ou caótico. No védico Samhita, o texto hindu mais antigo, que remonta a 1500 a.C., Asura tinha esses dois significados. Mais tarde, Asura começou a desenvolver uma conotação maligna, talvez porque os Asuras estivessem associados a novas religiões, enquanto os Devas continuaram associados à tradição hindu. Os textos milenares hindus, Purana e os Shiva Sutras, referem-se aos Asuras como uma categoria especial de deuses, geralmente destrutivos e caóticos. Eventualmente, os budistas pegaram o hindu Asura e o incorporaram em sua própria cosmologia. Eles descreveram Asura como o mais baixo dos deuses, mal educado e indesejável. Além de seu lugar nas fés hindu e budista, os Asura também abriram caminho para a ficção moderna. Eles são muito populares em jogos digitais, onde seu temperamento explosivo e 6 braços empunhando espadas os tornam oponentes difíceis de serem superados pelo herói. Final Fantasy, The Elder Scrolls e Dungeon Fighter apresentam personagens Asuras em sua gameplay. Eles também fizeram uma aparição no popular filme de ficção científica Stargate Atlantis. Já conhecia os Asuras? O que achou deles? Deixa sua resposta aqui embaixo que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Caso tenha alguma sugestão de tema mitológico para um próximo vídeo, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!